Eu me chamo Rodrigo Cascagrossa. É um prazer estar com vocês nesse primeiro, já vamos colocar já como um primeiro dia, né? E eu quero trazer para vocês esse desafio que está aqui no canto daqui, está aqui em cima na tela, ó. Desafio de day trade no mês de setembro, operando com capital de US$ 400. A gente vai falar mais sobre capital mais para frente desse vídeo, tá bom? Dessa reunião. Mas esse desafio nasceu muito espelhado no desafio do mês de agosto. A gente já está vivendo isso agora nesse mês de agosto. Rafael, Alex, que aqui está também na aula, na live de hoje, na reunião de hoje, propôs a gente fazer um desafio onde a gente operaria com um capital de US$ 100, que todo mundo colocaria ali mais ou menos esse valor de US$ 100. Algumas pessoas colocou um pouco a mais, algumas um pouco a menos, mas o padrão foi um capital ali de US$ 100. Aonde a gente destrinchou o capital por mês, a perda diária, a perda por trade, e a gente conseguiu avançar de uma forma muito poderosa em vários pilares do mercado financeiro. As pessoas, elas são muito boas com números, elas são muito boas com gráfico, elas dominam tudo que está lá fora, mas elas não conseguem ser boa com o que está aqui dentro. Porque muitas das vezes, operando com um valor muito alto, operando com um patrimônio altíssimo, a pessoa perde o controle, perde o domínio do que está fazendo. O mercado, ele é um contrato de risco. A vida é um contrato de risco. E nós temos que saber avançar em algumas áreas para que a gente consiga ter resultado com esse mercado. Áreas como essa, por exemplo, gestão da emoção, que é uma das áreas poucas dominadas pelos profissionais de trades. Pessoas perdem o controle da situação por muito pouco. Muitas das vezes, até mesmo pelo fato de ter pego um 0-0 no mercado. As pessoas já começam a perder o controle do que está fazendo. Então, a gente propôs esse desafio de operar com US$ 100 para mostrar que é possível, sim, você focar em se tornar um especialista, mesmo com capital tão pouco. Estamos falando de um capital de US$ 100 por mês, menos de US$ 5 por dia. Não é fácil, mas, independente do capital que você tem, o seu primeiro objetivo tem que ser em aprender, em se tornar um especialista. Como é que pode alguém querer ter lucros vantajosos sem dominar o que faz? Isso não tem lógica, isso não é justo. Isso não vai acontecer. E muitas pessoas perdem dinheiro no mercado porque pensam que esse mercado já está apto para exercer a função porque tem um capital. Rodrigo, eu tenho aqui R$ 5.000, eu tenho aqui R$ 1.000, eu tenho aqui R$ 10.000, eu estou apto a operar nesse mercado porque eu tenho um capital. E ter o capital não te torna apto para operar nesse mercado. Se tornar um especialista te torna apto para operar nesse mercado. Eu tenho uma visão muito clara do que é ser um profissional, do que é ser uma pessoa bem-sucedida. As pessoas chegam para mim e dizem, Rodrigo, qual estratégia para eu ganhar dinheiro? Quanto eu preciso para eu ganhar dinheiro? Mas essa pergunta ela está errada. Não é quanto você precisa ter, não é qual estratégia você tem que ter. A pergunta certa ela seria: quem eu tenho que me tornar para eu começar a ter resultado nesse mercado? Quem eu tenho que me tornar? Então, o desafio Day Trade para o mês de setembro, ele é um desafio para te tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, um especialista, capaz de tomar decisões, capaz de também de saber lidar com frustrações, diminuindo a expectativa do retorno, sendo muito mais preparado para as turbulências que esse mercado nos proporciona, porque nós temos que entender que não existe céu sem tempestade, não existe deserto sem calor, vai existir pedra no caminho, mas nem todo mundo está preparado para essas pedras. Então o desafio é para te ajudar a você a se tornar uma pessoa capaz de não só começar bem, mas terminar bem. Porque mais importante do que começar é como você termina. Começar bem, mas não conseguir manter o sucesso é uma tragédia. Desafio de day trade para o mês de setembro, com um capital de US$ 400. Eu quero trazer aqui agora a aula de hoje, a reunião de hoje, ela é especificamente para trazer o gerenciamento de como um trader, ele profissional, ele se comporta para trabalhar dentro de um mês. Mas antes de a gente entrar nos detalhes dessa aula de hoje, é muito importante eu reiterar com vocês o seguinte ponto. Não tem como ninguém
conseguir ter resultados sem primeiro se tornar um especialista. O nosso desafio, o nosso maior desafio nesse mês de setembro não é gerar lucro para você que está do outro lado. Não é te dar dinheiro, não é fazer nada disso. Não é gerar expectativas que infelizmente vêm acabando com as pessoas. As pessoas geram muita expectativa de retornos e quando o retorno não vem, a frustração é muito grande. O meu maior desafio, a minha maior motivação com tudo isso, quando eu pedi o direcionamento a Deus, é ajudar você a se tornar, isso mesmo, ajudar você a se tornar um profissional. E para se tornar um profissional, não é focando somente em ganhar. É principalmente focando em lidar com os dias difíceis. Eu vi a Érica postar aí agora, bora se especializar, gerenciar as emoções. Emoções, gestão da emoção. Se tornar um profissional é saber lidar com os dias de fracasso, com os dias de frustrações, com o dia que as expectativas foram frustradas. Esse é o meu maior desafio com você nesse mês de setembro. Então, quero convidar vocês a estar com a gente. Desafio Day Trade para o mês de setembro, com um capital de $400. Mês de agosto, a gente fez com um capital de 100. Nesse mês de setembro, a gente vai fazer um capital de 400. Eu sei que tem várias dúvidas aí rolando. Fica tranquilo que até o final eu vou responder todas elas, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente vai topar fazer um desafio como esse, é o seguinte, é a gente ter a gestão do patrimônio. Esse é o primeiro ponto. Então, eu quero trazer aqui para vocês não a verdade dos outros, mas sim a minha verdade, a minha realidade, o que eu faço, tá bom? Então, se você está começando agora no Day Trade, ou você já tem um tempo, experiência ou sem experiência, 1 ano ou meses, não importa. Primeira coisa que você tem que fazer é a gestão do patrimônio. Por que, Rodrigo, a gestão do patrimônio? Porque é muito simples, pessoal. Se você começa em um negócio sem fazer a diversificação do seu capital com as fontes de rendas, você expõe o seu capital a um risco muito grande. Por exemplo, se você coloca todo o seu patrimônio somente em uma fonte de renda para que essa fonte de renda te dê lucro, você está se expondo demais. E esse é um dos erros que os traders começam, que eles erram. Porque eles não conhecem isso. Eles estão muito encantados, muitas das vezes, pela promessa do retorno muito alto. Então, pega todo o capital, por exemplo, pega lá $500, $1.000, coloca todo num day trade e vai operar. O day trade dá ruim, porque você ainda está construindo, você não é especialista. Só em você colocar todo o seu capital só no day trade, já mostra o quanto leigo você é. Mas ninguém cometeu esse erro aqui não, né? Eu acredito que não, só eu cometi. Então, só em você colocar todo o seu capital só em um lugar, já mostra o quanto leigo você é. Você não está fazendo uma boa gestão do seu patrimônio. Você tem que aprender a fazer uma boa gestão do seu patrimônio. Então, diversifique. Eu estou partindo do princípio que você já está diversificando. Por exemplo, eu tenho várias fontes de rendas que eu diversifico o meu patrimônio. Eu tenho o day trade, que é uma fonte de renda agressiva, variável. Eu tenho a small cap, eu tenho investimento a longo prazo e eu tenho o dólar, para dolarizar. Então, eu tenho 4 fontes de rendas que eu diversifico o meu patrimônio. Então, eu tiro, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu tenho R$1.000, eu tiro um valor para o day trade, um valor para small cap, um valor para investimento a longo prazo e um valor para dolarizar, que é oportunidades. Então, não pego o meu dinheiro e coloco todo no day trade. Então, eu estou partindo do princípio que você já domina isso. Tá bom? Para a gente não entrar nesse ponto aqui agora. Seria um outro tema. Se você quer que eu fale sobre isso, sobre como fazer a gestão de um patrimônio de uma forma profissional, você vai colocar na descrição desse vídeo, nos comentários, que você quer que eu ensine como fazer vídeo, como fazer a gestão do patrimônio. Ok? Hoje a gente vai focar na gestão do gerenciamento para o mês de setembro no day trade. Então, estamos partindo do princípio que você já diversificou o seu dinheiro. Você tem R$1.000, diversifica. Você tem 2.000, diversifica. Não importa, diversifique. Não coloque todo no day trade, que isso vai causar um mal muito grande. Isso vai alimentar muitas síndromes dentro de você. Isso não vai ser bom. Então, você já diversificou, já pulamos essa parte, já fez a diversificação do patrimônio, tá bom? O gerenciamento de risco para o day trade. Iremos destrinchar tudo sobre esse tema tão importante.
Vou fazer assim para ficar mais interessante. Vamos destrinchar tudo sobre esse tema tão importante que é a gestão de risco para o day trade. Ok, meus amigos? Quando a gente fala da gestão de risco para o day trade, eu vou fazer com um capital de $400, tá bom? Eu vou operar com um capital de $400, ok? Que dá R$2.000 mais ou menos. Primeira coisa que eu paro aqui, que eu tenho que entender é o seguinte. Vamos lá. Quantos dias... Algumas perguntas que vêm à minha mente. Quantos dias de pregões vai ter esse mês? Quanto é o meu stop por trade? Quanto é o meu stop por dia? Quantas operações? Essas são perguntas que você tem que ter muito claro. Qual é um dos maiores problemas dos traders? Eles começam bem. Eles começam bem. Começam no mercado tendo lucro, eu vejo postagem, eu vejo o trader postar no grupo, isso e aquilo. Mas de repente esse mesmo trader some. E eu estou falando aqui uma realidade universal. Todos aqui são maduros. Todos aqui já passou por muitos, sobes e desces dentro do mercado. E cada um sabe a realidade. Então, muitos começam muito bem. Começam com o gerenciamento definido, com a gestão definida. Mas a grande pergunta é, por quê? Tantas pessoas que começam bem também não terminam bem. Por quê? E eu atendo muitos traders. Nessa caminhada que a gente já vai completando aí 8 anos no mercado, é muitos traders que eu atendo. Nessa caminhada, eu percebi algo muito importante nos traders. Que começar bem é bom, é gostoso. Mas terminar bem é mais importante. E o que é que faz um trader não terminar bem? Os desertos, os erros, as frustrações do meio do caminho. Logo, identificando que um erro, por exemplo, um dia de uma perda muito acima do esperado, já prejudica toda uma semana. Muitos traders têm boas operações, são bons no mercado, mas porque teve um dia muito ruim, perdeu o que não podia, acabou o mês, destruiu ali. Eu já vi situações de trader perder o lucro de um mês inteiro em uma última sexta-feira do mês. E Rodrigo, e por que isso acontece? Porque não domina o mínimo da gestão da emoção. Esse vai ser um dos pilares que nós mais vamos avançar nesse mês de setembro. Gestão da emoção. Então, não tem como, pessoal, a gente apagar o passado, mas tem como a gente construir um novo futuro. O que passou, passou. Agora a gente tem que olhar para frente. E como foi que o Rodrigo conseguiu vencer essas grandes síndromes que nos atacam o tempo todo dentro do mercado? Independente do seu nível de experiência, tá bom? Independente do seu grau, independente do seu tempo, de quanto você tem na conta, você vai ser atacado por essas síndromes, tá bom? Se você levanta, se você acorda e vai trabalhar, você está exposto a ser atacado. Então, eu já tenho experiência, já passei por isso. Você vai passar de novo, porque vai te atacar. Então, não é a experiência que você tem que vai evitar de você ser atacado por essas síndromes, por ter um dia muito ruim, por perder o controle. Não é sua experiência, não vai fazer você evitar de você ter isso. Mas é como você lida com ela usando a experiência que você tem. Ok. O que é que nós temos que entender aqui? O que é que eu faço? O que foi que eu fiz? Eu coloquei regras para mim. Eu comecei a destrinchar regras. Regras como a qual? Como é que eu vou passar aqui agora para vocês? Primeira regra. Gerenciamento de risco para o day trade. Eu já fiz a gestão do meu patrimônio, tá bom? Então, se eu estou colocando $400 por day trade, esses 400 não é tudo que eu tenho, é óbvio. Meu dinheiro está muito bem aplicado. Day trade é só uma fonte de renda, mas uma andorinha só não faz verão. Várias andorinhas formam um céu de andorinhas. Então, se você só tem um day trade, você já está começando mal. Aproveitando que eu estou falando isso, deixa eu fazer uma pergunta. Responde para mim aqui agora nos comentários. Ou no chat. Você só tem o day trade como fonte de renda porque você ainda está construindo? Ou você tem 2, 3, 4 fontes de rendas no mercado financeiro? Quantas fontes de rendas você tem? Quem tem uma, coloca 1. Quem tem 2, coloca 2. 3 e 4. Coloca aí.
quantas fontes de rendas você tem através do mercado financeiro. Se você só tem uma, já está errado. Se você já tem uma, você está muito disposto a perder para você mesmo. Porque tem muita gente que não perde para o mercado, perde para si mesmo. Essa é uma parte do gerenciamento pouco abordada. Tem muita gente que não perde para o mercado, perde para si mesmo. Então, se você quer ter resultado no day trade, que você quer seguir o gerenciamento, se você só tem uma fonte de renda, já começou errado, tá bom? 3, nenhuma, está construindo, ok? Uma. Quem tem uma, está começando errado. Você está muito mais exposto do que todo mundo, tá bom? Então vai colocando aí. Então, algumas perguntas que eu tenho. Primeira pergunta. Algumas regras que eu coloquei para que eu não alimentasse as síndromes que estão lá, pessoal. Elas não foram embora, estão lá. A síndrome perdedor presa, a síndrome pensamento acelerado, a síndrome do desânimo, a síndrome da internet, da ansiedade, elas estão lá. Do medo, elas estão lá. Eu tenho que fazer com que elas continuem dormindo, dando para ela remédio para ela continuar dormindo. Não acordar elas. Como é que eu faço isso? Colocando regras. Primeira regra que eu coloco no mercado para que eu consiga vencer as síndromes desse mercado. Qual é a primeira regra? Entendendo que o mês ele não é de um dia. Ele é de 20 dias. Não é um dia só. Esse mês, turma, ele não vai acabar amanhã. Ele não começa amanhã e acaba amanhã. Esse mês, ele vai ter 20 pregões. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que entender. Olha quanta gente só uma fonte de renda. Se você só tem uma fonte de renda, já está começando errado, ao meu ponto de vista. Você está muito exposto. Muito exposto, você está tendo hiperfoco, hiperexpectativa. Frustração te acaba. Alguma coisa começou a dar errado, você fica muito mal. Primeira coisa que eu começo a entender é o seguinte, para que eu consiga seguir com o meu gerenciamento e que eu não pare com ele, é entender o seguinte, o mês ele não é de um dia, ele é de 20 pregões, 20 dias. O mês não é só de uma andorinha, ele é 20 andorinhas todo mês. Todo dia eu tenho uma nova oportunidade. Entendendo que o dia de ontem foi ontem, eu só consigo pegar a experiência de ontem. A experiência de ontem eu acumulo com a de hoje. Os ajustes que eu fiz ontem eu acumulo com a de hoje. Mas o reflexo de ontem não vai mudar o reflexo de hoje. O hoje eu tenho um controle. O amanhã é uma probabilidade. Eu não tenho um controle. Então, sendo que é 20 pregões, eu vou viver cada pregão como único. E sempre trazendo as informações do outro, do último. As informações que foram os ajustes que eu coloquei no meu diário de trade. Então, primeira coisa é entendendo que no mercado financeiro, quem acredita que vai conseguir em um único dia ter um resultado extraordinário e vai pagar todas as contas, já perdeu. A pessoa que entra no mercado e pensa o seguinte, cara, eu vi um vídeo de um fulano de tal e o cara fez X em dinheiro em um único dia. Eu estou ansioso para que esse dia chegue para mim. Você já perdeu. Você já perdeu. Por que, Rodrigo, você já perdeu? Porque a sua expectativa está em resolver tudo em um único dia. Então você está quebrando um princípio muito grande. O sábio Salomão diz o seguinte, semeia de manhã e de noite com a esquerda e com a direita. Porque você não sabe qual vai dar fruto, se é aquela ou se é a outra, ou se ambas irão vingar. Então o sábio Salomão já está dizendo, ó, uma andorinha só não faz verão. Então é melhor você colocar várias andorinhas. É por isso que o mercado ele não é feito de um dia, mas sim de 20 pregões. O mercado não é feito só de uma fonte de renda, mas sim de várias fontes de rendas. O Alex terminou de falar, vamos dar o like. Dá o like aí. Se você está fazendo sentido para você, dá o like. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que o mercado ele é de 20 pregões, ok? 20 pregões. Teremos 20 pregões operados. Teremos também um capital para o mês de setembro de $400. O que é aí? Arredondando, R$2.000. Esse é o meu capital. Esse é o meu capital. É o que eu iria operar. No mês passado, eu operei com um capital de apenas $100 por mês inteiro. O meu capital, normalmente, ele é de, se eu não me engano, R$8.000 para operar no mês. Mês passado, eu operei com um de 100.
Esse mês eu vou operar com de 2 mil. Tá bom? Então, você tem que pegar papel e caneta e você já tem que ir anotando. Já tá com papel e caneta aí? Quem tá com papel e caneta anotando? Ou vocês estão só como espectadores? Tem que estar anotando. Primeiro, quantos dias tem o mês? 20. Qual capital você tem disponível para colocar para o day trade para esse mês de setembro? Ó, o Rafael está anotando. Se você não está anotando, você está só como espectador, tá bom? Só procurando uma informação que te agrade. Não existe essa. O que existe é a realidade, tá bom? Então já vai anotando. O mês tem 20 pregões. Qual capital você tem disponível para o day trade? O capital disponível não é tudo que você tem. O capital disponível é quanto você separou para o day trade. Quando você faz a gestão do seu patrimônio. Ó, o Eliseu está anotando, a Érica está anotando, o Sérgio está anotando. Você tem que estar pegando nota. Então, qual capital você tem disponível? Você pode fazer com $400, como você pode fazer com $100. Você pode fazer com $200. Essa é até uma pergunta lá no final, né? Rodrigo, eu posso fazer com capital menor? Eu posso fazer com capital maior? Pode. O mais importante é você entender o conceito. O mais importante é você entender que não é o capital que vai fazer a diferença, não é o capital que vai te deixar rico. É quem você se torna que vai fazer você se tornar próspero. É quem você se torna. Bom? Muita gente anotando, Andréia, o Rodolfo, muita gente anotando. Ok. Então, o capital que eu vou ter disponível para o mês de setembro é de $400, R$2.000. Ok, eu tenho esse dinheiro disponível para colocar. Depois de já ter feito a gestão da minha emoção, eu tenho esse dinheiro. Tá bom? Ok. A terceira pergunta que eu tenho aqui agora para colocar é o seguinte. Perda máxima por dia. Eu sei qual é a perda máxima que eu estou colocando em risco. Não quer dizer que eu vou perder. Eu estou colocando sobre a mesa um valor de R$2.000 por mês. Se eu pegar a calculadora e $400 dividido por 20 pregões, para deixar bem claro, eu vou ter $20. Essa é minha perda máxima por dia. 20 vezes 5, por isso que eu coloquei 100 ali, tá bom? R$100, baseando em cima de 100. Então, a minha perda máxima por dia é 20. Se você perder $21, isso foi um desastre. Foi algo muito errado. Porque você está quebrando aqui agora uma regra sua, que você determinou. Se você perder $25, foi uma tragédia. A sua empresa ela corre muito risco de falir. Alguém aqui já colocou um limite de uma perda máxima por dia de X. E no dia seguinte, ou depois de 2 dias, de ter cometido alguns erros operacionais, ao invés de ter perdido 20, perdeu 40, 60, 80? Isso mostra que a sua empresa não tem uma coisa chamada gestão. Se sua empresa não tem gestão, você vai quebrar. Então, pessoal, as pessoas não quebram muitas das vezes porque são ruins em traders. As pessoas quebram porque elas não têm gestão. Que gestão é essa, Rodrigo? Controle. Elas permitem que os copilotos continuem dando as ordens. O eu não toma rédea, não domina, não lembra o que tem que ser feito. Né? Então, você tem que ter controle. Quando a gente fala de perda máxima por dia, o que é que nós temos que entender? Todo dia ele vai ser um novo. Todo dia vai ser uma perda dos $20. Por exemplo, você em um dia perdeu, um exemplo, teve a perda máxima de 20 e você foi e perdeu $15. Ficou com saldo de 5. Rodrigo, no dia seguinte eu começo 20 com mais 5? Não, no dia seguinte você começa com os 20. Rodrigo, hoje eu operei e eu entrei no mercado sabendo que o meu risco operacional era de $20. Saí do mercado com 35. 20 com mais 30, com mais 15, 35. Tive $15 de lucro. Eu começo o dia de amanhã com 35? Não, você começa o dia de amanhã com $20. Você sempre vai começar com 20. Sempre vai começar com 20, tá bom? Isso é um ponto muito importante. Então eu já sei a minha perda máxima por dia. Perda máxima não quer dizer que você vai perder, não quer dizer que você é obrigado a operar até perder esse dinheiro. É o risco aceitável que você entra no mercado. Vamos agora para um outro ponto, outra regra que nós temos que colocar. A gente tem que saber agora
Qual o nosso risco? Quantas operações nós iremos fazer no mercado? Máximo trades perdedores no mercado. 3. Esse daqui é o que eu estou colocando. Você também poderia colocar, ó, ou 4, tá bom? Fica ao seu critério. O seu critério. Então, máximo trades por operações que eu vou fazer no mercado. Perdedores, tá bom? Fui lá, fiz a minha primeira operação, perdedora. Segunda, perdedora. Terceira, perdedora. Perdi 3 operações perdedoras cheia. Cara, acabou. Parou ali. Hoje é um dia que não depende do mercado. Eu não estou muito bem. Não quer dizer que eu sou um ruim trader, não quer dizer que eu sou péssimo. Cara, não foi, o mercado não foi. A vida é um contrato de risco. Eu não sei o que é que vai acontecer com o próximo candle. Entende? Então, se eu tiver no máximo 3 trades perdedores cheios, parou. E, né, se eu tiver no máximo 5 trades perdedores, mesmo não sendo todos eles cheios, mas sequência de trades perdedores ali com 50% da perda, eu estou bem paro. 3 perdedores cheios, 5 perdedores no máximo ali, 5 trades negativos. Estou bem paro, tá bom. Dificilmente eu tomo um trade perdedor cheio. Muito difícil. É muito raro isso acontecer. Mas pode acontecer. Tá bom? Então esse daqui é um outro ponto importante. Traders perdedores. No máximo, quantos traders perdedores? Você pode colocar 3 como você pode colocar 4. Tá bom? Pode colocar 3 como 4. Outra pergunta importante que nós temos que ter a resposta. Muito importante. É perda máxima por trade. Pronto. Aqui está um ponto bem interessante e bem importante. Qual é a minha perda máxima por trade? $6,60, que dá mais ou menos aí R$33. Porque eu estou colocando baseado com, vou até deixar aqui, ó, com 3, tá bom? Então, se eu pego a calculadora e faço aqui essa conta muito simples, eu vou ter a seguinte conta. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter $20, tá? Vou começar até lá de cima, ó, dos 200, dos 400. Eu vou ter $400 dividido por 20 dias, que dá $20, minha perda diária, ok? Eu vou ter a perda diária dividido por 3, que são 3 trades, perdedores no máximo, que dá $6,66. Eu botei $6,6, tá bom? 0,60, para ficar arredondado, ok? Então eu já tenho aqui agora, turma, todo o gerenciamento para o day trade. Nesse momento, eu já tenho todo o gerenciamento para o day trade. O que é que está faltando agora? Nós operamos em 2 mercados praticamente, o Forex e o índice americano. Eu preciso do gerenciamento para o Forex e eu preciso do gerenciamento para o índice. Porque a base eu já tenho. A base que eu mais precisava, ela já está aqui, ó. A base do gerenciamento de risco para o day trade eu já sei. Eu já sei quantos pregões vai ter, eu já sei quanto eu tenho de capital por mês, quantos pregões, quanto eu posso perder por dia, quantos trade máximo e quanto eu posso perder por trade. Máximo por trade. Eu já tenho a minha gestão de day trade. Agora eu preciso da gestão para Forex e a gestão para o índice. Vamos começar aqui agora a gestão para, por exemplo, o Forex. Mas antes de eu falar sobre a gestão para o Forex, porque a gente opera Forex e índice americano, deixa eu dar um aviso aqui importante para vocês, antes de eu falar isso. Eu vou dar esse aviso agora e vou dar esse aviso daqui a pouco também, tá bom? Ó, tá vendo esse banner aqui, ó? Aqui embaixo. Esse banner aqui é da Sala Experiência Premium. É uma mega de uma campanha. Tá bom? Que você vai ter a oportunidade de fazer parte da Sala Experiência Premium. De R$ 169,90 por apenas R$ 99,90. De R$ 169,90 por apenas R$ 99,90. Se você quer participar do desafio, operando ao vivo comigo, independente do capital que você vai operar, mas se você quer participar do desafio operando ao vivo comigo, de segunda a sexta-feira, tanto na sessão da manhã, como à noite com o Alex, você pode fazer parte agora da Sala Premium, clicando nesse link aqui, ó, clicando aqui, né, no link que está no chat, tá bom? Você pode fazer parte da Sala Premium e aproveitar essa promoção. De 169 por apenas R$ 99,90, ok? Agora nós temos que ter o risco para cada mercado, tá bom? A parte financeira já foi definida por aqui, ó. Agora vamos trabalhar a parte de risco para cada mercado. Vamos começar com o mercado Forex.
Quando a gente para olhar o mercado Forex, né? O que é que nós temos que entender aqui, pessoal? Qual é o risco? Risco por pontos. Qual é o meu risco por ponto no mercado Forex? Risco de pontos. A média que eu tenho é de 100 pontos. Essa é a minha média. Você tem que ter isso, tá bom? Qual a sua média de pontos de risco no mercado Forex? A minha é de 100 pontos. Porque a partir desse princípio que eu vou conseguir agora já ter definido quais os lotes, que essa é uma dúvida de muita gente. Essa é uma dúvida constante de muita gente. Então vamos lá. Se eu tenho um risco de 100 pontos médio, pode ser 110, 120, pode ser 90, vai ter trades que vai ser apenas 80, mas eu tenho uma média. A média é de 100 pontos. Risco médio de pontos. Vou até colocar o nome médio aqui, ó. Médio de pontos, tá bom? De pontos 100, tá bom? 100 pontos. Risco médio de pontos 100. O que é que a gente vai ter aqui agora? Eu tenho 3 tipos de lote. Todas as operações, cada operação, ela não tem a mesma qualidade. Tem a operação que ela tem mais qualidade, tem a operação que ela tem menos qualidade. Então, eu tenho que entender o seguinte, eu não posso lidar com todas elas com o mesmo lote, com o mesmo risco financeiro. Então, eu vou ter que ter lotes diferentes para as operações. Eu tenho 3 tipos de lote. O primeiro lote é o lote leve. No meu lote leve, eu vou até diminuir aqui o tamanho para se encaixar aqui dentro. No meu lote leve, pessoal, eu vou ter aí um risco financeiro que vai ser de 3 dólares. Como é que a gente faz isso aqui agora, Rodrigo? É muito importante entender. Se lembra que o nosso financeiro, por operação, ele é de 6 dólares,60? Esse daqui é o nosso risco por trade. É muito simples. O lote leve é a metade desse risco aqui. Ó. Deixa eu fazer aqui a conta para vocês, tá bom? Você pega aqui ó, os 6,60. Deixa eu ver se está tudo ok. 6,60 dividido por 2. Você tem um risco de 3,30. Se você pega 3,30, estou fazendo tudo ao vivo para vocês. Se você pega 3,30 dividido por 100 pontos, ó, que é a média da pontuação do risco no Forex, você tem aí ó, 0,03 frações 3. Então, o seu lote médio, na maioria das vezes, ele vai ser de 0,03. O que dá um risco financeiro em dólar de 3 dólares, um risco financeiro em dinheiro de 15 reais. Esse é o meu lote leve. O lote que mais nós usamos, turma, é o lote médio. É esse daqui, ó. Esse é o lote que nós mais usamos. Deixa eu fazer isso aqui para ficar padrão. O lote médio. O que mais você vai usar nos trades, nas operações, é esse. E no lote médio, qual o meu risco médio? Qual o lote que eu mais vou usar para operar no mercado Forex? O lote de 0,06. A conta é a mesma, não muda. Eu tenho aqui ó, uma média de 100 pontos, que é o meu risco médio, e o meu risco por operação é de 6 dólares,60. 6,60 dividido por 100, você vai ter aí ó, 0,06 e fração. Arredonda para 6, tá bom? Para 0,6. Esse é o lote que eu entro. O que vai dar um risco financeiro de 30 dólares. E o meu lote pesado para o Forex, cara, a operação é muito boa, os padrões, está tudo se encaixando, tudo bonitinho. Eu quero entrar nessa operação com lote pesado. Qual é o meu lote, Rodrigo, que eu entro? 0,10, que é o valor que eu já tenho de risco de 6,60 mais a metade dele, indo para 9,90. Eu arredondei logo para 0,10, que é 0,10 vezes 100 pontos dá 10 dólares, o que dá 50 reais. E aqui dessa forma, turma, eu já tenho o meu gerenciamento para o Forex definido, com meus 3 tipos de lote. Rodrigo, mas eu quero pegar os detalhes de quando é que eu decido que uma operação é pesada ou que é leve. Quando é que eu decido que uma operação é médio? A maioria vai ser médio. É por isso que a gente tem a campanha de você operar ao vivo com a gente, para você poder pegar isso na prática, para você vivenciar isso na prática, esse pequeno detalhe. Porque o resultado ele vai vir, não é quando você tem o dinheiro na corretora, é quando você se torna a pessoa especialista digna do resultado. Agora a gente vai finalizar com o segundo plano de trade, que é o gerenciamento
para o mercado americano. Falamos já do mercado Forex, agora vamos falar do mercado americano. No mercado americano, né, fechou ali, a gente opera das 9 horas até as 10h30 no mercado Forex, tá bom? E quando chega a 10h30, a gente tem a abertura dos índices americanos, Dow Jones e Nasdaq. Então, a pontuação, o risco de pontuação do Dow Jones e Nasdaq é diferente no Forex. Então, eu vou colocar aqui também, ó, risco médio de pontuação. De pontos, tá bom? De pontuação. Qual é o risco médio da pontuação nos índices americanos? 30 pontos. Esse é o nosso risco médio. Muitas operações é 25, 27, mas na média é 30 pontos. Tá bom? É óbvio que tem alguns outros detalhes aqui, por exemplo. Quando é que uma operação eu já não entro mais nela? Quando ela passa quantos pontos? Quando é que uma operação se torna cara para mim? Tudo isso, pessoal, você vai aprender na prática. Tudo isso você vai ter na prática, esses pequenos detalhes. Mas o risco médio de pontuação no mercado americano, nos índices, é de 30 pontos. Então, se eu já sei qual é o risco médio, eu vou trazer aqui agora o meu lote leve. Qual é o meu lote leve para o mercado americano? Já muda. Já é diferente do mercado Forex. Olha como é totalmente diferente. Porque o mercado americano, a pontuação é menor. Não é 100, é 30. Tá vendo como é diferente? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui agora? No meu lote leve, para o índice, o meu lote ele vai ser... Como é que eu acho, Rodrigo? 6 dividido por 2, 3 dólares,30. Eu pego os 3 dólares,30 dividido por quantos pontos? Por 30. Olha lá. 0,11 centavos. Então, o lote leve, nas operações do índice americano, eu vou colocar lá na boleta 0,11. E por isso que a gente opera em uma corretora que a gente pode fracionar, que é a corretora Rantec. Você pode operar o fracionado do fracionado. Então tá aqui, pessoal. Lote leve, 0,11, o que dá 3 dólares,30, o que vai ser aí, ó, R$16,50. Esse é o meu lote leve. Meu lote médio, que é o lote que mais eu irei usar. O lote que nós mais vamos usar no índice é o leve. Porque as operações Porque as operações leve e pesada, ela não aparece o tempo todo. A que mais nós iremos praticar é essa daqui, ó. As operações médias, o lote médio. E no meu lote médio, eu vou correr o risco de quanto? De 6 dólares,60. Como é que eu sei, Rodrigo, qual é a pontuação? É muito simples. 6,60 dividido por 30, que é o ponto médio de risco. 0,22. O meu lote que eu mais vou usar é 0,22. Então, de tanto você usar ele, de tanto você já saber que é 0,22, quando a operação aparece na sua frente, que você calcula a pontuação, 30 pontos, você já sabe, eu tenho que colocar 0,22. Entende? O que vai dar um risco de 6,60, R$33. Nesse gerenciamento de 400 dólares que eu coloquei. E o meu lote pesado, o pesado, que é a soma do médio com mais 50% dele, o meu lote pesado, ele é de 0,33. Por quê? Porque aqui agora eu já faço o seguinte cálculo. Eu pego 6,60 mais 3,30, que é 50% a mais do meu lote médio. 9 dólares,90. Dividido por 30, 0,33. Está aqui, 0,33. E dessa forma, pessoal, eu terminei de definir o meu gerenciamento para o mercado Forex e o meu gerenciamento para o mercado americano. Eu tenho o meu gerenciamento de financeiro, o meu gerenciamento de lote e o meu gerenciamento de lote para o mercado americano. Lote para o mercado Forex e lote para o mercado americano. Ótimo. O script está montado. O planejamento está montado. Agora eu vou ter que conseguir colocar tudo isso em prática. Não só no primeiro dia, não no segundo, mas nos 20 pregões que nós teremos pela frente. Nesses 20 aqui, ó, que nós teremos pela frente. E para isso, vai precisar de disciplina, determinação e muito foco. E eu quero te ajudar a fazer isso. Eu quero te ajudar a ter esse tipo de foco, esse tipo de determinação.
Por isso que nós temos algo bem importante nesse mês de setembro. E eu quero trazer aqui agora para você um pouquinho do que nós temos de importante para esse mês de setembro.